Olá, você está no Palavrinhando. Ela é Rosane Mazzulo. E era a Rosana Freneda. E a gente está aqui para Palavrinhar. Palavrinhando, educação, porque aprender é sempre um novo começo. Vamos de sorteio? Bora de sorteio. Bora de sorteio, Que então. vem uma palavra bem interessante. Tan, tan, Enquanto tan, a tan. Rosana sorteia, eu vou fazendo meus pedidos de praxe para que vocês não se esqueçam de curtir muito o nosso canal, ativar o sininho para ser lembrado todas as vezes que novos episódios forem ao ar, compartilhar. Viu o vídeo? Gostou? Acha interessante? Manda para alguém. Apresente a gente para outras pessoas, por favor. Eu não bati o sininho, Mas tudo mas bem. ativem o sininho. Inscrevam-se no canal, por favor. Enviem comentários e sugestões e tudo isso logado, senão você vai ser ignorado pelo senhor YouTube. E é isso. E olha a palavra. A palavra é reconhecimento. Reconhe- Psicologia, que é o que a gente Que é gosta. o que a gente mais gosta. Fato de reconhecer o passado como passado. A memória admite a reprodução, o reconhecimento e a localização daquilo que se recorda. Simples assim. Gostei da psicologia, gente. Tem tudo a ver com o que a gente fala, né? Não só aqui no Palavrinhando, mas lá nas nossas aulas, no Habilidade 360. Reconhecer o passado, não reviver o passado. Né? Porque você reconhece o passado, você revisitar o passado é interessante quando você vai nele para aprendizado. O que é que aquele momento, aquela situação me trouxe de aprendizado? Então, ir ao passado, reconhecer o passado para sofrer duas vezes, não funciona. Porque aí você fica, né, Rô? Agora, é interessante reconhecer o passado no sentido de aprendizado de fato. O que o passado, o que teve lá atrás, há 10 anos atrás, que me trouxe até este momento? Qual foi a situação, às vezes, desagradável? Na verdade, a maioria das vezes, né, Rô? A situação é desagradável, um acontecimento triste, um acontecimento de dor, mas aquele acontecimento te trouxe aqui. Então, onde você está hoje? É um lugar positivo? Ou você ainda está lá, naquele lugar? Então, reconhece isso e muda a chave se preciso for. Porque ficar vivendo do passado, né? Quem vive de passado é historiador, gente. Nós não podemos, né, Rô? O passado é só mesmo com o reconhecimento. E aí? E quando a gente pensa na estrutura da palavra, né? Quando vai para o verbo reconhecer, conhecer o re é repetir, rever, né? E esse reconhecer o passado, buscar a memória, é sempre um recurso quando nós estamos emocionalmente saudáveis, de verificar o quanto houve de crescimento, de amadurecimento no decorrer da nossa vida. O passado ele está ali justamente porque ele é testemunha do nosso crescimento, da nossa história. Né? Nós somos hoje constituídos de toda a nossa história. O que acontece é que normalmente o que traz a memória, o que aviva a memória, são os dissabores da vida. A gente tem muita tendência a reconhecer as nossas falhas, os nossos grandes desafios. Mas, assim, de fato, eu não consigo crer que nós tenhamos passado por grandes desafios, grandes dores, sem que houvesse depois disso um amadurecimento, um crescimento, né? É que a gente normalmente se prende ao passado para reviver, remoer, ressentir, né? Até se a gente pensar no verbo, né, ressentir, né? Sentir de novo. E quando se fala dessa busca do passado como testemunha, é para buscar o que há de melhor lá. E quando a gente está emocionalmente maduro, a gente consegue, inclusive, ter essa leitura que a Rô acabou de dizer. Ah, lá naquele momento eu sofri algo, mas depois de um tempo eu consigo revisitar esse lugar e perceber que não foi de todo ruim,
que tem coisas, e também ser de todo ruim, no sentido de que a gente tem de aprender que nem tudo está sob o nosso controle. Né? Nós falamos muito aqui de administrar a vida, de administrar, por exemplo, a roda da vida. A gente sabe que eu diagnostico como está a minha vida, mas há fatos e situações, principalmente quando envolve um terceiro, que eu não consigo controlar. E faz parte do aprendizado dele, do crescimento dele, da história dele que ele está constituindo. E muitas vezes a gente, né, sofre demais com algo que não deu certo lá, mas que a gente queria resolver para outra pessoa, a gente queria que a situação fosse vista de outra forma. Né? Então, vamos pensar realmente e fazer as pazes com o nosso passado e não viver lá, né? Porque o passado já foi um presente. E às vezes, quando você olha lá no passado, será que aquele momento de desafio não foi desperdiçado no presente que hoje é passado? Sim. Aí quando você fala de reconhecer que há coisas que não estão no seu controle. Então, olha outro uso aí do reconhecimento. Quando a Rô fala, né? Passou, tá lá, há coisas que aconteceram no passado que eu estou reconhecendo agora, mas eu ainda estou linkada a pessoas, linkada àquela situação, e importante olhar para saber, estava sob meu controle? Estava sob meu poder? Então é reconhecimento de novo. Será que se eu fizesse diferente, a história seria outra? Então não dá para a gente ficar nesse si também, porque esse si está lá. Não tem como mudar. O que a gente tem que olhar é por aqui e o agora. Como é que está aqui? E eu cheguei aqui como? Aí você vai fazer todo esse reconhecimento lá do seu caminho para traçar e te trazer neste lugar, no aqui e agora. Se esse aqui e agora é bom, legal. Então você vai para o passado para repetir ações que te positivaram, que te trouxeram aqui. E né? algo que é necessário reconhecer é que aquela Roseli Mazulo, aquela Rosana Freneda, aquela senhor Silva da Silva Sauro, lá do passado não tem os recursos que tem hoje. Então, muitas vezes nós nos magoamos com resultados adquiridos no passado, mas hoje nós crescemos, amadurecemos, temos outros recursos. Então, tá Não dá para valendo, comparar, não né? dá para comparar. É a mesma coisa hoje, por exemplo, a ciência avança no estudo que renega algo que foi trazido para a gente lá no passado. Quem pensou naquilo no passado tinha outros recursos. Então, ele deu para a gente o melhor dele com os recursos dele. Então, assim, eu não consigo gerar o mesmo resultado no passado, porque eu já caminhei alguns anos, muitos anos, décadas. Então, a pessoa lá que sofreu aos 14 anos, hoje tem 61, 52, 55, 18. Então, Mudou, né? A situação mudou. E não só assim, as pessoas, como nós mudamos, as pessoas também mudaram. As pessoas ao nosso redor, os coadjuvantes da nossa vida também são da nossa outros. história, né? Do nosso teatro. Exato. Se a gente pensar num grande teatro, né, você vai passando, é como se houvesse atos diferentes, né? E cada ato, atores, personagens diferentes. E alguns personagens se mantêm nesse grande espetáculo que é a sua vida e outros saem de cena por N motivos. Então, imagina se você é a atriz principal da sua peça, né, do seu espetáculo, você, teoricamente, está lá no último ato. Nem todo mundo vai te acompanhar. Até porque as pessoas mudam, né? A cabeça muda, né? As vontades, os interesses. Muda a religião, muda a forma de viver, muda tudo. Muda de marido, muda de esposa, então muda as relações vão se alterando. Exato. O interessante disso é não se apegue ali. A pior coisa que tem na vida da gente é reconhecer que a gente está se apegando ao passado. Ou a um passado glamuroso, ou a um passado de dor, porque o glamuroso também é um problema.
Porque às vezes você teve um passado de muita riqueza, muito esplendor, tudo muito, né? Muitas pessoas, muitos amigos, muitas festas, e hoje a tua realidade não é mais a mesma. E você está lá. Você está sofrendo por não estar vivendo mais a mesma história. Então desapega, entrega, reconhece que aquilo foi um momento legal da vida e que está tudo certo e que hoje o momento também pode ser bom. Reconheça que apesar de você não estar mais nesse mundo glamuroso, de riqueza, mas você tem um outro mundo que ele aconteceu na sua vida para um novo aprendizado. Então, se você está vivendo um presente não glamuroso como foi o seu passado, reconheça que é um aprendizado. Há coisas que você precisa aprender. Então, e uma dessas coisas é o desapego. Uma das outras coisas é agradecer, né? Porque você está aqui vivendo e podendo olhar para o seu passado. Porque se você não tivesse mais nesta vida, você não estaria olhando para o passado. Você não estaria nem apegado a esse passado. Então, agradeça. Eu e a Rô, a gente fala muito de gratidão, mas é gratidão de verdade, não é a gratidão de rede social. É a gratidão de assinatura, não. Não, é a gratidão de fato, né? Gratidão por eu estar viva. Gratidão por eu ter passado por aquele passado e por eu ter aprendido coisas. Gratidão pelo meu presente, porque eu estou aprendendo. Então, é reconhecer. Esse reconhecimento é muito importante para a nossa vida, para que a gente hoje tenha uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida livre. Gente, a coisa melhor do mundo que tem é você estar sem carregar bagagem. Entrega essa bagagem que está aí nas tuas costas. Né? Reconheça, né, Rô? De novo a palavra, reconhecer é o verbo. Reconheça que você está carregando muitas coisas nas suas costas e que não se pegou essas coisas. Reconheça que você pegou um monte de coisa que não era sua e devolve para quem de fato pertence. Né, Rô? Como a gente pega, quer resolver o problema dos outros. A gente pode ajudar, mas não pega a carga para você. Entendeu? Mesmo porque não está sob seu controle, né? Então, é um episódio de ré, né? Do ré. Do ré. Porque não vale, né? Pelo menos eu não aconselho, renegar o passado, porque nós somos frutos dele. Então, renegar não, reconhecer sim, como fator de crescimento, nós somos frutos desse passado, nós somos constituídos dessa história, né? E nós escrevemos essa história. Então, quando você adquire controle emocional, maturidade emocional, quando você consegue entender o que você quer da sua vida, o seu presente se torna mais frutífero. E aí, daqui a alguns anos, você vai conseguir ter um passado de grandes marcas interessantes. Você vai conseguir olhar para o melhor que o seu passado te ofereceu. Agora, ressofrer não dá. Ah, não, vai sofrer duas vezes não, pela gente. Mesma coisa? Pelo amor de Deus, não. Sabe, não precisa. Entrega, Então, entrega. eu vou olhar para o passado, e aí a gente até tem o exercício da linha do tempo, que é um convite ao passado, mas sempre com esse intuito de entender o quanto nós já vitoriamos. Não é olhar para a dor, né? Para olhar para o sucesso. Olhar para o sucesso e entender que muitas vezes, no momento da dor, a gente não enxerga a funcionalidade dela. Mas, pasmem, até a dor tem seu motivo para existir e depende de como nós estamos prontos para administrar essa dor, né? O que causou essa dor? Eu preciso ter essa dor novamente? Então, essa leitura de vida de presente, passado e futuro, ela é muito interessante para a gente quando ela é vista de maneira saudável, né? Revisitar, reconhecer o passado, reconhecer as vitórias da vida, reconhecer as pessoas importantes da nossa vida, né? E reconhecer um caminho que está sob nossa direção, né? E normalmente a gente se apega a pessoas que a gente supõe que vai trazer a nossa felicidade, supõe que vai
suprir as nossas necessidades, atender às nossas expectativas. Nossa, e frustração, Entendeu? frustração. Então, Não. vamos olhar para isso e falar, puxa, quantas pessoas interessantes eu conheci na vida e que às vezes não estão mais conosco nesse momento, mas que naquele momento trouxeram momentos de alegria, de cumplicidade, de conhecimento, de autoconhecimento, e pessoas que a gente carrega para cá. Então, vamos gerenciar essa visão de tempo, porque falam tanto de gerenciamento do tempo, mas gerenciar esse tempo com relação ao presente, passado e futuro, né? Porque eles existem e estão na ordem certa. A gente é que meio que atropela tudo, né? Quer viver e resolver tudo, quer fazer tudo e não olha nem para agora. si mesmo, né? Para quem é você agora, né? Porque na linha do tempo você tem condição de falar como eu era constituído, como eram constituídas e administradas as minhas emoções quando eu tinha 12, 10, 9, 5, 14, 17 anos e como eu faço isso hoje, né? Então a gente olha lá para comparar e crescer. Sim. Não para esmiuçar, nossa, que passa... Não é para sofrer, né? A gente aqui nunca vai fazer nada para que vocês sofram. Esse canal, a metodologia Habilidade 360, cada palavra que a gente posta nas nossas redes sociais, elas têm um único intuito, de fazer crescer e de fazer ficar feliz. Sim, aí só para a gente amarrar e encerrando o nosso episódio, eu queria deixar para vocês o reconhecimento do estar presente. A gente falou do passado, né? Mas eu queria aí juntar com o presente, passado e futuro. O mais importante é reconhecer o presente. Porque ou a gente está lá, ou a gente está lá. Pois é. E aí fica difícil, porque lá já foi e lá não chegou. E não olha para o aqui e agora. Não reconhece o aqui e agora. Então, uma das coisas que eu particularmente tenho trabalhado atualmente na minha vida é viver o presente. É o mindfulness, né? O tal mindfulness. O que é que está acontecendo agora? Como é que o meu corpo está agora? Reconhece, né? Quais as informações que o teu corpo manda? Porque, gente, o nosso corpo está reagindo o tempo todo. A Rô falou das emoções. O tempo todo o nosso corpo está reagindo a isso. Só que a gente não para reconhecer. A gente não olha e fala, peraí, qual é a minha reação? Por que meu coração disparou? Qual foi a razão? Nossa, meu peito apertou. Por que meu peito apertou? E isso é reconhecimento do agora, do presente. Só que a gente nem se dá conta disso. Porque ou a gente está choramingando o que aconteceu lá atrás, ou a gente está na ansiedade esperando o futuro chegar. Gente, agora é o aqui e o agora. Reconheça as formas de comunicação que o seu corpo está dando, está te informando, e você não está ouvindo, você não está reconhecendo. Então, para encerrar aí de verdade, reconheça o seu corpo, como ele reage. A sensação de presença é muito interessante, né? Você sentir o presente. Porque, de fato, nós só podemos agir no presente. E depende da ação presente para que haja um passado maravilhoso e um futuro melhor ainda. Eu não tenho condição de agir no passado, nem agir no futuro. É do presente que sai a minha história. Então, que ela seja escrita com consciência, com maturidade, com leveza, com responsabilidade. E a gente só consegue fazer tudo isso quando a gente tem autoconhecimento. Invistam em autoconhecimento. É isso mesmo. A gente aqui, todo dia, a gente dá aula sobre isso e a gente investe na gente todo dia sobre isso. Tá lá o nosso diáriozinho da emoção, o que aconteceu comigo, reconhecer, né, o meu dia, o que aconteceu no meu dia, o que me incomodou, o que não, ou o que me fez bem, né? O que foi válido, o que não foi, para que amanhã eu não faça não cometa o mesmo erro, né? Presente é isso.
é reconhecer, é verificar para ser melhor. Isso é autoconhecimento. Então, falamos bastante. Então é isso, gente. Não deixem de ativar o sininho para ser notificado toda vez que um novo episódio entrar no ar. Curta, gostou do nosso bate-papo? Curta. Curta, né? Compartilha e deixa para depois. Mas curta. Comente. Palavrinhando, educação, porque aprender é sempre um novo começo. Significado de reconhecimento. Ato ou efeito de reconhecer. Admitir como verdadeiro. Reconhecimento de um direito. Lembrança de um benefício. Gratidão por ele. Testemunhar reconhecimento. Declaração, confissão. Reconhecimento de uma falta, por exemplo. Exame detalhado de. Verificação, reconhecimento de um terreno, por exemplo. Na área jurídica, ato pelo qual se admite a existência de uma obrigação. Reconhecimento de dívida. Na política, ato pelo qual se reconhece um governo legalmente constituído. Na área militar, operação para obter informações sobre o inimigo em determinada zona. Ai, que medo. Psicologia, que é o que a gente gosta. Que a gente mais gosta. Fato de reconhecer o passado como passado. A memória admite a reprodução, o reconhecimento e a localização daquilo que se recorda. Expressão, né? Reconhecimento de firma, nós ouvimos muito falar, reconhecimento de assinatura. Ato pelo qual se dá autenticidade a uma assinatura. Reconhecimento de filho também, né? Ato pelo qual os pais reconhecem o filho natural. De novo, psicologia, falso reconhecimento. Paramnésia de caráter patológico, que se distingue por isso mesmo da ilusão do já visto. Etimologia da palavra, reconhecer mais mento. É isso. Simples assim. Simples assim. Gostei do